E aí, pessoal, beleza? Fábio Barcoto, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês sobre um início de recuperação ou um período mediano de um início de recuperação, já uma sobriedade, uma abstinência relativamente continuada, sem lapsos e recaídas e volta ao uso. Ela traz um certo nível de complexidade com algumas realidades que são muito comuns, que é exatamente o aspecto do lapso e da recaída. Não ainda propriamente a volta ao uso, porque a volta ao uso ela traz algumas complexidades diferentes. Mas é o seguinte, é muito comum iniciar um processo de recuperação e não conseguir tão bem executar as coisas no local que você de repente frequenta, esteve, ou alguma linha que você venha trabalhar com um aspecto terapêutico, algumas dinâmicas, didáticas, não importa, né? O grande ponto é como manter e continuar todas essas coisas. Aí acontece algo que é muito complicado numa atmosfera onde você, sendo o adicto, né, de uma forma mais ampla, a partir do ponto que você se identifica assim, e ou as coisas levaram ao momento onde você começou a achar ser assim, ou de fato aconteceram grandes destruições, sofrimentos, perdas, prejuízos, etc. E você acabou entrando nessa realidade para uma necessidade de um trabalho, né, de uma recuperação, de um tratamento, seja lá o que for. E você convive com pessoas, né? Até mesmo essa conversa pode ser para quem conviva com pessoas e começa a viver algumas coisas que são muito sensíveis, muito complicadas de fato. E é o fato em a pessoa aparentemente estar bem, né? De repente foi internada, saiu da clínica, frequentou grupos de 12 passos ou qualquer nível de comunidade, acompanhamentos terapêuticos, psiquiátricos, etc. E aí a pessoa vai bem, só que, cara, passa um tempo, começa a dar uma encrespada. Deixa de ir, acha que não precisa. E isso, às vezes, acontece de uma forma que, se não estiver bem trabalhado isso, com as pessoas envolvidas e a própria pessoa, e somente isso já basta no nível de dificuldade, de complexidade, porque realmente é difícil. Repito, se trabalhar vício fosse simples, se fosse uma matemática exata, estaria todo mundo bem. As pessoas conseguem viver melhor, mas é necessário muita dedicação. No começo pode ser um grande sacrifício para quem então tem alguns tipos de benefícios, mas aos poucos, nem mesmo as coisas feitas elas serão vistas ou o tempo inteiro feitas como um grande sacrifício, tá? Mas aí a pessoa acaba vivendo um lapso, uma recaída, até mesmo uma volta ao uso. O perigo da volta ao uso, como eu já compartilhei aqui algumas vezes, é que talvez seja muito mais difícil retomar um aspecto de recuperação, né? E assim, essa ideia é para quem de repente está vivendo mesmo um fundo de poço, como a gente já tem aí popularmente conhecido a relação do fundo de poço. Não necessariamente uma pessoa que está tentando ver se tem um vício, acha que tem, mas ainda é funcional nos aspectos de trabalho, de relacionamentos. Então ali, se ela vai determinar o que é bom para ela ou não, se ela vai usar ou não usar, o que vai acontecer, vai depender do nível de dano pessoal e dano externo, né? Mas essa ideia é para quem já está realmente numa realidade completamente destrutiva. E aí, é exaustivo, é cansativo, cara, é brutal o universo de uma vida vivida, né, de uma forma coletiva, quando temos a questão do vício. Álcool e drogas, qualquer vício determinante, suas migrações, todas essas realidades, né? E uma das coisas que é muito comum acontecer é quem tá em volta falar, porra, mano, mas de novo, cara, caralho, tava indo tão bem, meu, por quê, cara?
que bosta, sabe? Fica irritado e briga. E também entram algumas questões um pouco mais sensíveis, que eu já compartilhei aqui em vídeos anteriores, que são as relações voltadas à difícil compreensão em ser uma doença, o que é difícil para a pessoa mesmo aceitar, sabe? Para algumas pessoas isso pode ser libertador, porque ela enxerga que não era de fato um defeito moral e ético, como muitas vezes as pessoas mesmo se questionam, né? E têm vergonha, culpa, raiva de si. É que faz parte de uma doença, cara. E isso já é super difícil de ser entendido. E aí quando acontecem algumas coisas como, por exemplo, caralho, mano, puta, não dá mais, desisto, né? Os aspectos de limite também, como eu já compartilhei em alguns outros vídeos, o seu limite, o limite da pessoa que convive com você, cada um tem um limite, né, velho? É difícil entender isso como, de repente, ser um abandono, sabe? Ou a pessoa desistir de você, porque todos acabam, de uma certa forma, vivendo um ambiente muito tóxico, que ele é somente vivido devido às questões da doença, né? E essa doença, ela é uma doença invisível, é uma doença misteriosa, enigmática, assim como a vida. Ela necessita, ela precisa ser enxergada, sabe? Com determinadas questões voltadas, obviamente, à razão, à ciência, à medicina, mas não tem como descartar as questões subjetivas. Então é um bololô muito complexo. E aí acabam acontecendo algumas coisas que, se a pessoa, né, o adicto, não estiver num momento mais maduro, né, porque também tudo faz parte de tentativas, muitas vezes tentativas de todas as sortes e azares, e não aquilo sendo algo definitivo, né? São tentativas. As tentativas podem ser, cara, vividas às vezes por 10 anos de tentativas, 20 anos de tentativas, ou uma tentativa inicial que de repente vai, né? E aí determina ali, de repente, quais os níveis que existia de dificuldade, né? Mas aí acontecem essas coisas e a pessoa que já tá sofrendo, que já tá com vergonha, que já se sente um merda, que, mano, não consegue fazer, e que se esforçou pra caralho, o bagulho não vai, e a vida não anda, e, meu, para de usar, fica tudo estranho. Ela vira e fala, cara, eu sou um merda, eu não consigo, velho. Vou usar até morrer, foda-se, nada dá certo mesmo. Se eu faço, não tá bom. Se eu não faço, não tá bom. Então nunca tá bom, então não tá bom por não tá bom, talvez é melhor que eu fique longe, que eu suma, que eu morra, né? Porque eu não aguento mais também causar mal a quem eu gosto, né? E essas coisas, elas são muito comuns e muito difíceis e elas acontecem de verdade, tá? Não é uma máxima, não é uma regra, mas quase sempre é assim que acontece. O grande ponto é, essa conversa, essa explanação, esses assuntos, aos que se permitem, não somente a pessoa, mas também as pessoas que convivem, que participam de alguma forma, que são cúmplices numa tentativa de recuperação e também sangram junto, né, as grandes dificuldades, possam encontrar vias e entender que muitas vezes é um trabalho conjunto a ser feito para que haja, de repente, então, algum nível resultante positivo nisso tudo, onde todos terão as suas verdades individuais, particulares, singulares, mas dentro de uma unidade, um coletivo ali pertinente a quem está realmente convivendo, numa compreensão um pouco mais ampla nas dificuldades, nas tentativas, nos processos, né? O que também nunca, talvez, seja tão fácil e tão simples, né? E aí entra uma outra face que eu também já compartilhei, que é o seguinte: quando o adicto, simplificando na palavra adicção, alcançar níveis de lucidez, discernimento, sanidade, conseguir ali ter períodos e momentos bons, trabalhar um pouco melhor as oscilações, mas sem que hajam grandes danos pessoais e externos, grandes destruições e sofrimentos, possa também, né, em algum nível de compreensão ali, acolher aqueles que já nos acolheram, né? Viver uma recíproca, ser cúmplice também ao momento de dificuldade da pessoa, com tudo que ela já viveu, investiu muitas vezes de aspecto financeiro, energias físicas, equilíbrios de aspectos psicológicos, sentimentais, energéticos, subjetivos, de todas as sortes, até mesmo questões
espirituais, por que não? Para que então haja um encontro de uma nova face, né? Mas isso, obviamente, seria já algo caminhando para que as coisas fiquem melhores. Muito naturalmente, serão sempre episódios onde as coisas estão ainda sendo vividas de uma forma muito difícil, né? Então tentar, pelo menos, entender, cara, é o momento, puta, eu tô morrendo de vergonha, eu tô com raiva de mim, tô com ódio da vida, tô com ódio de Deus, eu tô tentando e não vai. Cara, desculpa, eu não aguento mais te machucar, te envergonhar, eu não aguento mais perder tudo que eu gosto, que eu amo, mas eu vou continuar tentando, né? E não importa o tempo que seja, não importa o que aconteça, continuar tentando e nunca desistir, cara, que uma hora as coisas vão melhorar. Talvez não melhore como a gente pense que seria melhor para nós, mas se estivermos atentos e nos permitirmos trabalhar de uma forma bem profunda, internamente, a gente vai conseguir enxergar, cara, que as coisas estão melhores. Então eu trouxe essa reflexão, porque é uma coisa que também já compartilhei aqui de diversas formas, mas foram assuntos que voltaram e eu acabei me comovendo, também pelas minhas questões que eu vivo hoje, com uma série de realidades nestas mesmas naturezas, mas de uma forma um pouco diferente, já conseguindo aplicar também um acolhimento ao outro que já me acolheu, em alguns momentos também vivendo, não no aspecto de uso propriamente, mas também nas questões junto ao fenômeno da existência, onde, caralho, eu fazendo ou não fazendo parece que não vai, mas parece que não vai do jeito que eu penso que tem que ser. Talvez esteja indo de uma forma que me condicione, me prepare melhor para de repente viver uma coisa um pouco mais consolidada. E isso somente uma mente que se permita, né, se conectar aos sentimentos, enxergar como uma dificuldade pontual que está sendo trabalhada no aspecto de uma jornada, de um processo, de uma caminhada. E essas coisas vão trazendo alívio, pelo menos no momento quando conseguimos sair, né, daquele momento que tudo fica dissimulado, que tudo fica muito pesado. Quando retoma um pouco, né, o aspecto de sanidade, de discernimento, você consegue enxergar melhor. E aí você continua, porque você não desistiu. Essa é a importância de continuar tentando. Beleza? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!